Vamos para mais um cafezinho e vamos falar da forma como nossos sistemas se comunicam ou a dualidade dos sistemas. Eu já tenho um cafezinho sobre isso, mas eu vou falar de novo porque a gente sempre fala de maneira diferente, né? Então, vamos lá. Aí você tá pensando, por que eu tô falando disso, né? Porque o meu último cafezinho foi sobre fila. Eu pensei, cara, mas seria bom eu falar um pouco da diferença entre fila, tópico, fila e APIs, né? Por que a gente tem uma API web diferente da gente ter uma API, um sistema? Aí eu pensei assim, poxa, eu posso falar da dualidade dos sistemas, porque no fundo é isso, né? O sistema aí pode ser modelado sempre de duas formas. Você pode pensar um sistema sempre de duas formas. E assim, quando você pensa o sistema de uma forma, você automaticamente modela ele daquela forma. Quando você começa a olhar o sistema sobre outra forma, e eu vou descrever um pouquinho essa forma, você começa a modelar ele de outra forma, né? Você começa a migrar o tipo de modelagem. E a modelagem, basicamente, é a forma como você pensa o sistema. Você pensa o sistema, seu código vai se refletir naquilo. Óbvio, se você souber modelar o sistema, né? Porque tem gente que fala, ah, a abstração é ruim, não sei o quê, e acaba não botando modelagem ali no sistema, o que fica um sistema muito complexo, difícil de dar manutenabilidade, né? Dar manutenção no sistema, né? Palavra de complicadinha que eu devo ter errado, né? A manutenabilidade do sistema, né? Então vamos lá, quais são as duas formas de você pensar o sistema, né? Deixa eu dar só uma introdução, e isso é baseado em um paper deixa eu ver a data, de 1978, chamado On the Duality of Operated Systems Structure. O link vai estar aqui, é um paper muito interessante, assim, a grande parte dele você não vai, se você quiser ler, recomendo você ler a introdução dele, vai ter umas ideias bem interessantes ali, né? Mas, né, o que ele fala, né? Ele fala que o sistema pode ser pensado dessas duas formas e que elas são intercambiáveis, né? Você pode mudar a forma como você olha para os seus sistemas. Porém, quando você muda a forma como você olha, você vai ter que mudar um pouco do design daquele sistema, como eles se comunicam, como as partes deles são, como são divididas as tarefas, né? E a primeira parte é a parte que a gente sempre pensa, né? A gente sempre pensa no processo, né? Deixa eu até ver como é que ele define. Eu acho que é procedure. Procedure Oriented System, né? Um sistema orientado ao processo, né? E aí, o que é um sistema orientado ao processo? A gente tem os dados e esses dados eles vão sendo moldados até ter uma saída, né? Então, por exemplo, ali eu recebo, imagina que eu recebo ali um sistema, né? Imagina que eu tenho um sistema lá web, né? E aquele sistema web ele tem uma interface e aí eu penso na interface. Quando o usuário clica aqui, isso aqui vai chamar um sistema e aí eu fico pensando qual que é o processo. Vai lá, eu modelo aquele processo, faço um diagrama lá de sequência, modelando todo aquele processo, olhando só para o processo. O que acontece? Quando eu penso no processo, eu monopolizo tudo, porque tudo está do ponto de vista da entrada e da saída. E o processo que vai modelando tudo. É difícil quebrar. Para eu quebrar, eu tenho que fazer uma fronteira, criar ali ignorar a parte do sistema e aí fica outras questões, né? Então, os sistemas orientados a processo, eles são um pouco limitantes. Tanto que, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar o dado ali, vai ficar na base de dados, ou a gente vai enviar uma mensagem para uma fila, para ele ser processada em outro. Observa como, quando eu penso em fila, eu penso em Procedure Oriented System. Eu penso em Procedure Oriented System, né? E aí, qual que é a grande questão do Procedure Oriented System, né? Ele é. E aí, isso não entra no paper, isso vem na minha cabeça mesmo, né? Deixa eu ver. As características, ele bota aqui, ó. Ele é síncrono, o dado é compartilhado pelos processos. Não, observa assim, ó. Ele é síncrono, os dados são compartilhados pelos processos. Controle de interrupção de periféricos, aí já deixa de lado, porque está falando de sistemas operacionais, né? Ele tem uma série de características que são inerentes desses sistemas que você vai pensar assim, poxa, mas isso é o que eu penso, né? Isso é normal do sistema. Sim, é normal do sistema. Porque, cara, a gente sempre pensa em banco de dados, é o que eu falei, né? Eu recebo a mensagem, eu salvo no banco de dados, depois do banco de dados eu escrevo aquela mensagem. Assim, a gente sempre pensa nisso. Né? A gente nunca pensa do outro ponto de vista, que é o Message Oriented. Eu tô dando um scrollzinho aqui, né? Porque ele vai falar. O paper é bem interessante, né? Ele faz quase um ano, mais de um ano até que eu li ele, né?
ele vai falar do outro que é o Message Oriented System, né? Por que eu li? Óbvio que eu estou fazendo um mestrado sobre sistemas orientados a mensagens, né? E aí, no Message Oriented Systems, ele é orientado a canais de comunicação. Ele é orientado a canais de comunicação. Se você pensar um sistema web, naturalmente o sistema web ele é Message Oriented Systems. A gente não, quer dizer, desculpa, se você pensar um single um frame, um sistema web composto de uma single application, do SPA, single page application e um back-end, ele é naturalmente orientado à mensagem. Não, não é orientado à mensagem, porque eu não uso message. Ele é. Só que é um tipo específico de mensagem síncrona, né? Então, toda vez que você vai fazer ali, ó, você tá na sua SPA aqui, você chega, você manda uma requisição web pro seu back-end, o seu back-end vai processar ela e mandar uma resposta. Isso aqui é uma mensagem. Só que ela é uma mensagem de resposta síncrona, né? Quando eu tenho um pub sub, não. Eu mando uma mensagem, eu não me importo com a resposta, né? Aliás, quando você tem uma fila, você até se importa com a acknowledge ou não daquela mensagem. Mas quando você tem um pub sub, não. Eu mando a mensagem, eu só garanto que a mensagem foi recebida. Então você acaba tendo diferentes níveis de orientação à mensagem ali. Se você tem uma API, é uma mensagem completamente síncrona, né? Se você pega um tópico, uma fila ali, é uma mensagem parcialmente síncrona, porque você quer que ela seja processada, e depois que ela foi processada, ela pode se extinguir ali e o processamento dela já foi feito. Se você tem um PubSub, ela é totalmente síncrona. Eu mandei a mensagem e pro meu sistema produtor, pouco importa. Tipo, ele pouco se importa. Como aquela mensagem foi processada, da forma que ele vai ser processado e quem vai processar ela. Isso que é mais interessante, porque quando você. Aí eu chego no ponto que eu queria, né? Quando você tem. A gente tem. Se você pegar, botar num gráficozinho, você vai ter numa ponta uma API, no meio a fila e no outra ponta o tópico, né? E aí, qual que é a característica que eu estou analisando aqui? Como que é? Por exemplo, o tempo de resposta, né? Porque num eu preciso ter uma resposta, posso esperar por ela. No outro, eu tenho que ter uma resposta, que é basicamente um acknowledge, que eu posso esperar. E no outro, eu nem sei se eu tenho resposta, quantas respostas eu vou ter. Não me importa saber. O nível do que o sistema se importa é com a resposta, né? E também o nível de como ele é desacoplado. Por quê? Por que o sistema orientado a PubSub, o PubSub, o tópico, realmente orientado a mensagens, por que ele é muito desacoplado, né? Porque eu estou focado na mensagem. A mensagem ela é desacoplada no tempo e no espaço, né? No espaço no sentido assim, no espaço do tipo, os sistemas que eu tenho hoje, eles estão processando. Mas e se eu inserir um sistema novo no futuro, né? Isso é desacoplado no tempo, desculpa. No tempo, se eu inserir um sistema novo no futuro, no espaço não é. Eu falei besteira aqui, tá, galera? É desocupado no tempo sei lá, na cardinalidade. Vou usar isso, né? Por quê? Porque eu posso inserir sistemas novos, né? Então é isso que eu pensei, né? Eu posso. Deixa eu botar aqui na geografia, na topologia da minha arquitetura. Então, posso falar no espaço. Então não posso dizer que eu não falei besteira. Eu tô pensando aqui junto com gravando esse vídeo, tá, galera? Então eu posso pensar ali, né? Eu tenho o meu sistema hoje, eu estou enviando mensagem para um tópico e eu posso inserir sistemas novos, né? Sem ter mudança nenhuma, né? Eu posso inserir um tipo de sistema, porque assim, no ponto a ponto, se eu inserir um sistema novo, eu tenho que criar uma fila nova e mandar para ele, porque eu quero conectar ponto a ponto, que essa é a questão da fila, né? No tópico não, eu mando pro tópico e aí quem quiser subscrever o meu tópico subscreve. Então eu posso inserir sistemas novos sem perca de performance para o sistema que está enviando mensagem, né? Zero perca de mensagem. E posso adicionar novos sistemas ali e vão consumir. E ela é desacoplado no tempo também, porque se eu adicionar esse sistema novo, eu posso até garantir assim, olha, esse aqui vai, no momento que eu adicionar esse sistema novo, ele vai começar a me processar mensagens a partir do momento que eu iniciei ele. Ou ele vai processar todas as mensagens que estão naquele tópico desde o começo do tempo, né? Então, sistemas orientados à mensagem, elas têm essa característica, eles são bem desacoplados mesmo. Quer dizer, não a fila, mas o tópico, eles são bem desacoplados mesmo. Por isso que eu tenho que pensar na questão do tópico. O tópico é o meu. Eu costumo falar que o tópico você tem que pensar ele como uma tabela de banco de dados, né? Como você pensa uma tabela de banco de dados. Só que é ordenado sequencialmente. Então você pensa numa tabela de banco de dados que toda vez que você conecta. É tipo um cano, né? Beleza, eu tenho um cano aqui que está passando água, né? Se eu abrir ele, vai vazar.
Então, se eu conectar alguma coisa nele, ele vai vazar. Aí eu posso deixar vazar mesmo. Aí às vezes eu vou lá no meu tópico, dou um subscribe só pra ler o que tá acontecendo, né? Eu não mantenho sistemas em produção, tá? Eu trabalho com framework, né? Mas às vezes eu tenho que fazer isso aí, né? Eu tenho que pedir pros caras, ó, me consome as mensagens do tópico. Eu falei, tá acontecendo isso, né? Aí eu falei, beleza, então o erro deve ser isso, né? Ou eu posso, se eu plugar um sistema lá, ele vai consumir mensagem, né? Então, assim, eu sempre imagino um tópico como um cano ali, um cano que tá vazando mensagem, ó. Tá mandando mensagem, só que ela pode ser vir desde o começo dos tempos, né? E aí você pode pensar também isso aqui como tem uma outra forma de pensar que eu gosto muito e você pode até procurar, que é o Reactive Manifest, o manifesto reativo, né? O manifesto reativo é uma outra forma de você pensar em sistemas que vai olhar, se você lê o manifesto reativo, você vai olhar que ele é naturalmente, eu até abri aqui, ó, reactivemanifesto.org, né? E aí tem um BR lá, ele tem um barra BR, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E ele diz aqui, ó, sistemas reativos baseiam-se na transferência de mensagens assíncronas. Observe que a API, ela é síncrona. Nos sistemas reativos, eles são mensagens assíncronas. E aí, para estabelecer fronteiras de componentes e garantir o baixo acoplamento. Então, o que a gente está falando? Se você voltar lá no primeiro sistema que eu falei, que é os sistemas baseados em processos, né? Eu não crio fronteiras facilmente. Quando eu crio fronteiras, eu isolo componentes ou eu salvo no banco de dados, né? Nesse, as fronteiras são definidas pela mensagem enviada, né? Então, se eu quer dizer, olha, eu vou processar até aqui, depois eu vou enviar uma mensagem, por exemplo. Eu sempre uso o sistema de compras, né? Uma lojinha virtual, né? Na lojinha virtual, o cara clicou no botão ali de finalizar a compra, ele pode pensar o quê? Não, vai fazer o pagamento, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Ou ele pode só enviar uma mensagem, ó, compra finalizada. Viu a mensagem de compra finalizada? E aí você pode ter um sistema reativo que vai chegar assim, opa, recebi uma mensagem de compra finalizada. Vou fazer tudo aqui, beleza, terminei, fiz o pagamento da compra, agora eu vou fazer o envio para logística. Você pode fazer várias mensagens para quê? Você dividir os sistemas, né? Então, o manifesto reativo, ele é um bom manifesto para você o quê? Você lê e você tem em mente quando você vai modelar o seu sistema, porque ele modela a forma como você vai pensar no seu sistema. Então, são dois papers aqui que eu tenho, né? Num paper, né? On the Duality of Operating System, ele vai das características de cada um, você pode ler. É um paper de 79, mas ó, para e pensa aqui que tem muito desses papers antigos, são muitos atuais, tá? Eu já falei sobre os Sagas, que é de 80 e pouco, né? Esse aqui que é de 79. Tem um monte de paper muito legal, assim, que a galera da indústria nem... Você trabalha para a indústria de software, caso você não saiba, né? Nem dá bola, mas são muito interessantes, assim, são bem legais, né? O manifesto reativo também é bem legal. Aí ele já mostra quais são as vantagens desses sistemas serem reativos, né? A característica da comunicação não bloqueante. Cara, se você começar a pensar se você pensar em sistemas orientados a processo, a comunicação é bloqueante. Por quê, né? Você pensa nisso, você está pensando no processo, você pensa basicamente no quê? Você pensa em thread. Você pensa em thread, né? E aí você. É como assim, eu gosto. Uma outra forma de pensar sistemas que eu gosto é pensar numa biblioteca e num atendente de biblioteca, né? Imagina que é uma biblioteca que é o balcão assim, tem uma prateleira de livros atrás, né? E aí, como é que as pessoas vão? Eu tenho uma fila, né? E aí eu vou lá, chego, vou atender o cara. Aí eu peço, ó, o que eu tenho que fazer com o cara? E aí eu sigo aquele cara até o final, né? Eu sou um trabalhador da biblioteca, eu sou uma thread do seu sistema, né? Então a thread pode fazer isso aí, ele vai fazendo tudo até o final. Ou eu posso botar uma série de caixinhas, né, ali, e aí são eventos, né? Eu falo assim, ó, beleza, você quer o quê? Eu quero o livro tal. Aí eu ponho aquele livro ali numa fila assim, ó, tal pessoa quer livro tal, eu crio um evento, eu vou pôr nas caixinhas. E aí as outras pessoas que trabalham, elas vão fazendo cada uma atividade. Então cada thread vai fazer uma atividade pequena. Eu tô olhando o quê? Eu tô olhando um sistema reativo aí, né? Um sistema reativo onde, assim, a pessoa que tá atendendo aqui, ela vai ter que esperar pessoas, né? Acabou a fila, ela para, né? Não vai fazer nada ali, né? O outro ali, ele tá atendendo a pegar o livro. O outro vai finalizar no sisteminha ali. Então você vai quebrando ele aí não é funcionalidade, né? É por atividade, o que cada um tá fazendo. Num processo, você vai desenhar um processo inteiro. No outro, você vai pensar quais são os sistemas, né? Como eles se comunicam, qual é o canal de comunicação. Pode ser tanta caixinha
que está na prateleira ali quanto um tópico, né? E você vai distribuir esse processamento, né? Então, tudo isso é uma forma de você o quê? Pensar sistemas. Como você pensa sistemas, você define a maneira como eles vão ser escritos. E como você define a maneira, quando você pensa sistemas também, você define a maneira como o trabalho vai ser compartilhado entre os diversos nós do sistema, né? Porque assim, a gente costuma só pensar sistema da forma procedural. E isso não é sempre bom. A forma procedural não é a melhor forma. Nunca foi, né? Só que é a forma mais fácil da gente entender. Porque ela tem zero abstração. Eu penso na entrada, eu penso na saída e como eu processo o dado, né? É bom? É bom, mas assim, você pode adicionar abstração que vai trazer o quê? E aí, dá uma olhada no manifesto reativo, que o manifesto reativo vai dizer tudo que ele é de bom, ó. Ele vai ser um sistema mais elástico, mais resiliente, mais responsivo, e aí tem um sustentável e extensível, né? Sustentável, eu não lembro porque ele fala sustentável aqui, tem que saber, porque sustentável tem um monte de significado. Extensível, porque se eu envio mensagem, eu posso adicionar sistemas novos para ler aquela mensagem, né? Então é isso, pessoal. Falei um monte aí de dualidade de sistemas, né? A natureza dos sistemas assim, é um tema que até parece um pouco mais filosófico. Ele é um pouco mais filosófico, porque eu estou olhando nas características dos meus sistemas. Eu estou classificando eles e tentando encaixar eles em caixinhas que, assim, são criadas na nossa cabeça, né? Tem gente que não gosta disso, mas tá bom, né? Sei lá, deixa ele zoado e pouco importa. Então, se você gostou, se você não gostou, comenta aqui. Chama essas pessoas que não gostam de abstração de bobos, né? Bobo é quem não gosta de abstração. E no comentário, deixa um comentário aqui falando que essas pessoas são bobos, né? Quem não gosta de abstração. E é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. E eu espero ter te ajudado com alguma coisa. Dá o like, compartilha, joga naquele grupo de zap, porque é pra isso, a gente tá aqui pra ajudar vocês, né? Valeu!